Vamos para um outro ponto aqui que já foi objeto de questionamento da OAB. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui os honorários do assistente técnico. Vamos aqui para os honorários do assistente técnico. Nós vamos ver que tem aqui questões relacionadas a este tema. Então, vejam, ó. Vamos colocar a primeira informação aqui. Vamos falar que o Bruno tem ajuizado uma ação. Bruno tem ajuizado uma ação para buscar uma questão médica. Então, vai lá, o Bruno sofreu um acidente ou está com uma doença ocupacional que se equipara a acidente, vocês sabem disso, está com um problema de coluna. O Bruno pegava muito peso, sem equipamento de proteção individual, sem nenhuma proteção para a coluna, está cheio de hérnia, bico de papagaio, de arara, tudo que é bicho na coluna, sente dores hoje, tem dificuldade até mesmo para se movimentar, não consegue trabalhar. Foi à Justiça do Trabalho. Quero ser indenizado, danos materiais, danos morais. Primeiro, eu tenho que saber se o Bruno tem aquele problema de saúde mesmo ou não. Se aquele problema de saúde impede o Bruno de trabalhar ou reduz a capacidade do Bruno trabalhar. E eu tenho que saber se este problema de saúde que o Bruno eventualmente tenha possui relação com o trabalho que ele desenvolvia, para a gente fechar um nexo de causalidade. Numa situação dessa, qual que é uma tendência, meus amigos? A gente está falando em prova pericial. A tendência aqui é que haja a realização de prova pericial, que o juiz defira a prova pericial médica. Então o médico vai analisar o Bruno para saber se ele tem um problema, qual que é o grau, se incapacita para o trabalho, se reduz a possibilidade de trabalho, se tem nexo de causalidade. Vamos fazer a perícia. Então, ó, aqui está o Bruno, aqui está a empresa e aqui está o médico perito. O médico perito foi nomeado pelo juiz, ele vai fazer a análise e vai apresentar um laudo pericial. Vejam que eu coloquei ele junto do juiz, porque ele foi nomeado pelo juiz e ele é imparcial igual o magistrado. Ele não vai pender para nenhuma das partes. Agora, as partes, assim como o processo civil, aqui as partes podem nomear peritos assistentes ou assistentes técnicos, é a mesma coisa. Então eu tenho um perito do juízo e eu posso indicar um perito assistente. Ah, então eu tenho um médico de minha confiança, eu vou indicá-lo como perito assistente. Ele vai aqui acompanhar a realização dessa perícia. Então aqui está o meu perito assistente de verde. Ele vai acompanhar a realização da perícia. Ele vai ver se o perito está fazendo a análise correta ou não. Ele vai aqui verificar o laudo pericial quando for apresentado pelo perito, depois ele vai apresentar as impugnações ao laudo, vai apresentar o laudo dele, vai falar o que o laudo do perito tem de certo, o que tem de errado, vai sempre puxar a sardinha, a brasa para minha sardinha, ok? Então, meu perito, ele é meu perito assistente, ele vai sempre trazer a brasa para minha sardinha, como se diz, ok? Eu tenho obrigação ou eu tenho a faculdade de indicar o perito assistente? Faculdade. Isso daqui que é o começo de tudo que está na súmula 341 do TST. A indicação do assistente técnico é uma faculdade. Indica quem quer. Tanto que na maioria das vezes nós não temos aqui a indicação dele. Só naqueles processos mais complexos, nos processos de valor maior, é que você acaba tendo a indicação de perito assistente. Na maioria das vezes não tem, é só o perito
do juízo, ok? Quem vai pagar o perito do juízo, nós já falamos lá acima, alguns minutos atrás. O perito do juízo, quem vai pagar o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Isso aqui já morreu. Quem vai pagar aqui o perito assistente, ou seja, o assistente técnico? Quem efetua o pagamento dos honorários do assistente técnico? Quem realizou a sua contratação. O Bruno contratou esse médico assistente técnico. O Bruno contratou porque quis. Era facultativo. O Bruno contratou porque quis. O Bruno foi lá e contratou direto. Negociou lá, ele falou, oh, não, ó, você me dá aí 2.000, 3.000 reais ali para ser o seu perito assistente neste processo aqui. Eu aceitei. Eu contratei, eu acertei o valor, eu aceitei, eu vou pagar. Independentemente do resultado da perícia, o assistente técnico, quem paga é a parte que contrata. Isso que é diferente, isso que a banca já trouxe em mais de uma oportunidade. O perito assistente, quem vai pagar é simplesmente a parte que o contratou. Quem contratou paga, independentemente do resultado dessa perícia. A perícia foi favorável para o Bruno ganhou. A parte contrária que perdeu vai pagar os honorários do perito. Só do perito que foi nomeado pelo juiz, aquele que está de amarelo ali. O assistente técnico do Bruno, o Bruno paga, ele se vira. Ok? Então, cada parte vai efetuar o pagamento do seu assistente, do seu perito assistente. Tá bom, meus amigos? Eu trouxe para vocês aqui 3 questões da OAB que tratam aqui dessas matérias. Então, vamos aqui para elas. Já na tela, temos aqui ó, a primeira do 23º exame de ordem. 23º exame de ordem, vamos aqui para ela. Rômulo, vamos ver o que o Rômulo inventou da vida aqui, ajuizou a ação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Análise Eletrônica Limitada. Dentre outros pedidos, pretendeu indenização por horas extras trabalhadas e não pagas, férias vencidas não gozadas, nem pagas, e adicional de periculosidade. Então, ó, a gente já vem aqui e destaca, adicional de periculosidade. Na audiência, foi requerida e deferida a perícia, a qual foi custeada por Rômulo, que se sagrou vitorioso no respectivo pedido. Então, ó, a qual foi custeada por Rômulo, que se sagrou vitorioso no respectivo pedido. Contudo, os pedidos de horas extras e férias foram julgados improcedentes. Rômulo também indicou e custeou assistente técnico, que cobrou o mesmo valor dos honorários que o perito do juízo. Observados os dados acima e o disposto na CLT, na qualidade de advogado que irá orientar Rômulo acerca do custeio dos honorários periciais e do assistente técnico, assinale a afirmativa correta, ok? Então, olha o que acontece aqui, pessoal, ó. Rômulo foi vitorioso. Então, cadê, ó? Sagrou vitorioso no respectivo pedido. Então, a parte contrária é que vai ter que pagar. Se ele já custeou, se ele já fez algum pagamento, essa parte contrária tem que reembolsá-lo, porque a parte contrária foi a sucumbente na pretensão objeto da perícia, que no caso aqui foi adicional de insalubridade. Então, olha o que fala a letra D. Ó, vamos para a letra A. Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia,
Não há que se falar em pagamento de honorários periciais e do assistente técnico, pois a ré os custeará. Não. Ó, assistente técnico do Rômulo, a ré vai custear? Não, claro que não. Depois, letra B. Independentemente do resultado no objeto da perícia, como no final o rol de pedidos foi parcialmente procedente, o Rômulo custeará os honorários periciais e do assistente técnico. Não, eu falei para vocês que a gente não olha o rol, a gente não olha ali como um todo, o processo como um todo, os pedidos todos, não. E olha o que acontece. Se o Rômulo ele foi vitorioso, ele não vai efetuar o pagamento dos honorários periciais, como dito ali na B. Depois, a C nós vamos eliminar pelo seguinte, ó. Em virtude do princípio da celeridade, descabe a indicação de assistente técnico no processo do trabalho, não cabendo a aplicação subsidiária do CPC nesse mistério. Aqui eu sempre falo o seguinte, das 4 assertivas, sempre tem uma viajante. A, B, C e D, a gente tem 4 assertivas na OAB. Uma é sempre aquela viajante que você olha e fala o seguinte, essa eu tenho certeza que não é. A, não cabe assistente técnico por celeridade, não cabe aplicação subsidiária do CPC, não, tá viajando total. Sobrou a D, que é a correta e que vocês vão ver que traz uma informação genérica, de acordo com a CLT. Então a letra D fala o seguinte, ó, tendo, vamos até colocar uma cor diferente aqui, vamos colocar um azul. Tendo o Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, os honorários periciais serão custeados pela parte sucumbente no seu objeto. Porém, os honorários do assistente técnico serão de responsabilidade da parte que o indicou. Então a gente tem aqui nessa letra D, na verdade, um resumo do que nós vimos. Quem paga os honorários do perito? A parte que perdeu aquele pedido relacionado à perícia. Se o pedido for julgado procedente, aqui o Rômulo ganhou, a empresa foi condenada, perdeu, ela paga. Só que o assistente técnico, o Rômulo, que vai efetuar o pagamento, mesmo tendo vencido, porque a parte que o contratou é que efetua este pagamento. Perfeito? Depois, vamos para mais uma aqui. Vamos para o 21º exame. Vamos aqui para mais uma questão. Em pedido de reenquadramento, formulado em reclamação trabalhista, foi designada perícia com honorários adiantados pelo autor e ambas as partes indicaram assistentes técnicos. Após a análise das provas, o pedido foi julgado procedente. Então, ó, foi designada perícia com honorários adiantados pelo autor. Os dois indicaram assistentes técnicos. O pedido foi julgado procedente, ou seja, o autor venceu. O autor venceu. Se o autor venceu, quem tem que pagar esses honorários é a empresa reclamada, é o réu aqui. Se houve um adiantamento desses honorários, a empresa tem que reembolsá-lo. De alguma forma, nós vamos ver que essa aqui é a assertiva. Então, percebam o seguinte comigo. Diante da situação, da legislação em vigor e do entendimento consolidado do TST, que é a nossa súmula 341, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O autor, tendo-se sagrado, vamos para a letra A, o autor, tendo-se sagrado vencedor, será ressarcido pelos honorários pagos ao perito e ao assistente técnico? Não. O assistente técnico, ele que tem que pagar, então ele não vai ser ressarcido de forma nenhuma, ok? Depois, letra B. O autor não terá
o ressarcimento dos honorários que pagou ao seu assistente técnico. Ele não terá o ressarcimento dos honorários que pagou ao seu assistente técnico, porque sua indicação é faculdade da parte. Ó, galera, vou marcar esta aqui, vamos ver a C e a D também, mas vejam que essa daqui tem um forte cheiro aqui de ser a correta, em virtude da súmula 341, que fala dessa facultatividade. Então, ele não vai ser ressarcido os honorários do assistente técnico, já que era uma faculdade dele, ele indicou porque quis. Essa está uma cara aqui de ser a correta. Depois, C. O autor, segundo previsão da CLT, terá o ressarcimento integral dos honorários pagos ao perito e metade daquilo que pagou ao seu assistente técnico. Não estou falando, galera, sempre tem uma resposta meio viajante. A gente sempre vai ter aquela da OAB totalmente viajante aqui, ok? Vamos para a letra D. O juiz, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial, deverá decidir se os honorários do assistente da parte serão ressarcidos. Outra viajante aqui. Tem previsão jurisprudencial? Sim, o juiz não vai decidir ali naquele caso concreto se ressarce, se não ressarce. Claro que não. Bota na cabeça, assistente técnico, perito assistente, não vai ressarcir. Parte, faculdade dela, contratação, ela que vai efetuar aquele pagamento. Beleza? Depois vamos para mais uma do 24º Exame de Ordem Unificado da FGV. Vamos ver aqui o que se fala sobre prova testemunhal. Aqui eu vou aproveitar aqui essa última questão para trazer uma informação importante para vocês aqui sobre a aplicação subsidiária de CPC. Vou trazer uma instrução normativa que pode ser muito importante para vocês aqui. Então, a questão sobre prova testemunhal. Vamos lá, ó. Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária Sabonete Silvestre Limitada. Em síntese, ele afirma que cumpria longa jornada de trabalho, mas que não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada foi escorreitamente paga, ou seja, corretamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante no particular. Na audiência designada, cada parte conduziu 2 testemunhas, que começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os advogados fizessem indagações. E o patrono do autor passou a fazer suas perguntas diretamente à testemunha. Vamos destacar isso aqui porque é o principal. O patrono, ou seja, o advogado, passou a fazer as perguntas diretamente à testemunha, contra o que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas por ele, que em seguida perguntaria à testemunha. Pô, será que isso está certo? Será que isso está errado? Eu, advogado, não posso fazer a pergunta direto para a testemunha, tem que fazer para o juiz repassar para a testemunha. Não formalismo, uma perda de tempo, não, sim ou não. E no processo civil, como é que funciona? Vamos ver isso tudo agora. E é um ponto importante porque a aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho é sempre lembrado pela banca. Então você pode encontrar algum ponto aqui da instrução normativa que eu já vou passar para vocês na sua prova, dentro das 5 questões de processo do trabalho. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Diante do incidente instalado e de acordo com o regulamento da CLT, assinar a afirmativa correta. Vamos ver a letra A. Será que está correto o advogado? Correto, advogado, pois de acordo com o CPC, o advogado fará perguntas diretamente à
testemunha, vamos lá, ó, ele não está correto, porque nós não vamos aplicar essa regra do CPC ao processo do trabalho. Essa regra do CPC não se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho. Ah, Bruno, como é que eu vou saber se a regra do CPC se aplica ao processo de trabalho ou não? Você vai anotar e vai pesquisar depois e vai ler a instrução normativa, vou colocar aqui em cima, ó, a instrução normativa 39/2016 do TST. Essa instrução normativa é importante para a gente. IN, instrução normativa 39/2016 do TST. Por que ela é importante? Porque com a entrada em vigor do atual CPC, nós tivemos ali várias dúvidas se o artigo tal seria aplicável, se o artigo tal seria aplicável subsidiariamente. Aí o que o TST organizou dentro dessa instrução normativa? Ele já disse quais são as normas do CPC que não se aplicam de forma subsidiária. Essa é uma delas. Não se aplica aqui. Ele trouxe as normas que vão se aplicar subsidiariamente ao processo do trabalho e aquelas que precisam de adaptação, que vão até se aplicar subsidiariamente, mas com adaptações. Então, tem as normas que não se aplicam ao processo de trabalho, eu tenho as normas que se aplicam e aquelas que se aplicam com adaptações. Neste caso, essa norma de você perguntar direto para a testemunha não se aplica, tem que passar pelo filtro do magistrado. No processo do trabalho, nós ainda temos o magistrado como um filtro das perguntas para que o advogado não possa, de alguma forma, ali mascarar a verdade, tentar induzir a testemunha principalmente, ok? Então, letra A errada. Letra B, ela fala o seguinte, ó, letra B, a CLT não tem dispositivo próprio porque poderia ser admitido tanto o sistema direto quanto o indireto. A CLT traz a regra da pergunta sendo formulada ao magistrado. C, a CLT determina que o sistema seja híbrido, intercalando perguntas feitas diretamente pelo advogado com indagações realizadas pelo juiz. Não teria sentido você intercalar essas perguntas. O que acontece, quem já presenciou uma audiência trabalhista sabe disso, o que acontece é que o juiz faz todas as perguntas que ele entende cabíveis. Depois ele abre para os advogados fazerem, mas fazerem para ele e ele repassa para a testemunha. Mas primeiro quem faz o interrogatório da testemunha é o magistrado. O magistrado faz o interrogatório da testemunha, depois abre para os advogados. Então, ó, restou a nossa letra D. Letra D. Correto, magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial. Presidencial porque você tem aqui o presidente daquela vara, que é o juiz do trabalho. Presidencial porque antigamente você tinha as juntas de conciliação e julgamento com os juízes classistas e o juiz do trabalho, que era o presidente dela. Então, ele está presidindo a audiência. Então, presidencial também, porque ele está presidindo a audiência. Então, o juiz do trabalho que realiza esta pergunta. Então, ele é indireto, ele não é direto. Tá bom, meus amigos? Então, muito importante esta informação aqui.